nesta noite. Amém, igreja? 2 Samuel capítulo 9, louvado seja Deus, versículo 1 a seguir, que diz assim, tem o título A Bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E o tema que o Senhor me deu para esta palavra é: todos podem te esquecer, mas Deus jamais esquecerá de ti. E diz assim, 2 Samuel 9: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamara que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Louvado seja Deus. Então mandou o rei Davi, o tomou da casa de Maquim, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo serei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para o tão morto tal como eu? Louvado seja Deus. O versículo, aleluia, 9, o versículo 10, para encerrar, diz: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha mão que coma, e Mefibosete, filho de teu Senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. Louvado seja Deus. Até a igreja sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Para entender melhor o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, entendermos a mensagem, vamos voltar um pouco no tempo. Nós conhecemos a história de Saul e de Davi. Louvado seja Deus. Saul foi o nome a qual o povo queria que Deus ali levantasse o rei. O povo pediu o rei, e a pedido do povo, aleluia, Deus levanta, aleluia, Saul como rei de Israel, como o primeiro rei. Porém, aleluia, Saul havia pecado contra o Senhor, desobedeceu ao Senhor em várias ocasiões, e por causa da desobediência de Saul, o Senhor o havia rejeitado como rei de Israel. Louvado seja
Maravilha. Quem sabe o próprio Mefibosete, ele pensava que era o seu fim, que ele iria morrer em terra de Lodebar. Louvado seja Deus, e aqui Deus começa a falar com o crente nessa noite. Quem sabe você está pensando que vai morrer nesta situação. Você se encontra, aleluia, em terra de Lodebar. Quem sabe esquecido, desprezado pelo homem. E você está pensando que não tem mais jeito.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso negócio, igreja, não é com as pessoas, com achismo de A ou de B. O nosso negócio é com Jesus Cristo. Se o nosso compromisso é com Ele, é o que basta. Ele nos usa e nos capacita conforme o querer e a vontade dele, independente da situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se você enfrenta lutas e provações, passa por dificuldade e está de pé, está fazendo a obra, está louvando, está pregando, está fazendo a vontade do Senhor, é porque Deus tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. É porque Deus é a nossa rocha inabalável. É porque Deus é a nossa força. Deus é o nosso alimento. Deus é o nosso sustento. Deus é a nossa luz. Deus é quem segura na minha tua mão direita e diz: não temas, porque eu te ajudarei. Glória a Jesus. A nossa força não vem do homem, mas ela vem do Senhor. O homem pode até contender, pode até não entender. Louvado seja Deus, mas quando Deus quer fazer, Deus faz e pronto. Aleluia, aleluia. Ziba, ele vem falando com ele. Aleluia, que aleluia, louvado seja Deus, que Mefibosete era aleijado de ambos os pés, mas o rei não queria nem saber. A única coisa que importava para ele é que era um descendente de Jonas e que ele iria cumprir com a sua promessa. Ei, Deus não quer saber o teu passado, o teu pecado no passado. Deus não quer saber os teus erros no passado. Aleluia. Deus só quer saber que sobre a tua vida há uma promessa e que essa promessa está de pé. Deus só quer saber que aleluia, você tem a marca da promessa. Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue precioso por mim e por você. E sobre a minha e a tua vida, a nossa parentela, há uma grande promessa, a promessa da salvação. E a promessa ainda está de pé. Ei, terra, quem sabe tem alguém da tua família, da tua parentela, que está afastado, está distante do Senhor, e você tem se entristecido, mas presta atenção nesta palavra. A promessa de salvação na tua vida e na tua parentela ainda está de pé. O tempo não é meu nem é seu. Mefibosete, ele precisou esperar alguns anos para a promessa se cumprir. Então não se preocupe com o tempo que tem. Se preocupe e continue orando e acreditando nas promessas de Deus, porque no tempo
Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Aí eu posso imaginar eles colocando Mefibosete sobre aquela carruagem. Mefibosete naquela carruagem perguntando: o que é que está acontecendo? Para onde vocês estão me levando? Eu não estou fazendo nada de errado. O que foi que eu fiz? Quem sabe ainda que estava sendo carregado, aleluia, na carruagem do rei. Ele não consegue entender, ele está temeroso, ele está com medo, temendo pela sua vida. Mas quando ele chega à presença do rei, louvado seja o nome do Senhor, disse-lhe Davi, aleluia, louvado seja Deus, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e donde contigo comerás pão à minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí agora Mefibosete entende que Davi não queria matar, mas queria lhe abençoar, queria cumprir a promessa na sua vida. Aleluia, louvado seja Mefibosete, agora entende que há uma promessa sobre a vida dele. Louvado seja Deus. Mas quando ele entende isso, agora ele se sente pequeno demais. Ele se sente pequeno diante daquela grandeza, diante do rei, diante da promessa. Ele se sente como um cão, aleluia, um cão sarnento. Ele se sente desprezado, pequenininho, nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas das vezes que Deus fez a promessa na minha tua vida, e quantas das vezes diante do Senhor e de sua promessa nos sentimos tão pequenos. Deus, eu sou pequena, quem sou eu, Senhor? Louvado seja Deus. Quando Deus falava comigo alguns anos atrás, que eu ia pregar em muitos lugares, eu falava: Senhor, eu sou pequena, eu sou menor da casa de Jessé, eu não terminei os meus estudos, eu só estudei até a 6ª série, eu não sei falar direito, eu não entendo direito a Bíblia, eu leio, parece que eu estou lendo em outra língua. Aleluia. Mas Deus ia confirmando e confirmando através de várias pessoas que eu iria estar pregando a palavra em muitos lugares. Mas eu sempre questionava: Deus, como assim, Deus? Eu sou pequena, Senhor, eu não sei nem falar direito português, quanto mais pregar a tua palavra. Eu não terminei os meus estudos, aleluia. Mas quanto mais eu me sentia pequena, mais Deus confirmava a promessa dele na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Um dia o pastor Ronaldo chegou para mim e falou: se prepara aqui, daqui quinta-feira, daqui 15 dias você vai pregar do que Deus te mostrou em sonho, e você vai ser missionário. Aí eu falei: não, pastor, não faz isso comigo não. Ele: você vai pregar daqui 15 dias, prepara a mensagem. E eu: pastor, você não está falando sério? Eu estou falando sério, Deus me mostrou. Aleluia, tu vai pregar, vai se preparando. Eu: não, pastor, eu não entendo a Bíblia. Aí ele me deu algumas instruções, o que eu deveria fazer. E ele falou:
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele se sentiu como um cão. Ele diz: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão, aleluia, um cão mortal, aleluia, para um cão morto tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos para que o filho de teu Senhor tenha pão que coma. Mefibosete, filho de teu Senhor, aleluia, de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha só, Mefibosete, de aleijado, esquecido, desprezado, em terra de Lodebar, agora passa a comer na mesa do rei como um príncipe, como um dos filhos do rei. Ele foi honrado, aleluia. O rei restituiu tudo quanto foi do seu pai, do seu avô, na vida de Mefibosete. Está entendendo, terra? Ei, aquilo que você perdeu, Deus vai restituir na tua vida. Ei, a promessa ainda se encontra de pé. A promessa vai se cumprir. O mesmo Deus que honrou Mefibosete está aqui na braçuria da Rachel nesta noite para cumprir a promessa na minha, tua vida, crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus, ei. E um banquete muito maior do que a que o rei Davi preparou para Mefibosete tem o Senhor preparado nos céus para mim, para ti, no grande dia. Há um grande banquete preparado para aqueles que permanecer firme e fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus via sobre as nuvens, chamar-me-te pelo nome, colocar sobre a minha tua cabeça a coroa da vida eterna. Há um banquete nos esperando, terra. A honra de Deus a mim e na tua vida. A promessa de Deus a mim e na tua vida. Não somente creia, tome posse das promessas de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou encerrando. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção aqui, igreja, é que além da promessa, eu posso ver também o perdão de Davi. Porque, como eu disse anteriormente, os reis daquela época, eles costumavam eliminar, matar todos os descendentes do rei. Louvado seja Deus que morria. Mas aqui Davi não mata Mefibosete. Davi perdoa. Davi cumpre a promessa. Davi honra. Davi, aleluia, louvado seja Deus. Agora prepara um banquete para Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando comigo, contigo também nesta noite sobre liberar o perdão. Louvado seja Deus. É fácil em você amar os nossos irmãos, a nossa parentela, aquele que nos ama, aquele que nos quer bem. Mas, aleluia, queremos ver é na hora que alguém pisa no nosso carro, que alguém nos magoa, que alguém nos faz algo mal. Aleluia, abre o teu coração e libere o perdão. Ainda que você seja vítima, ainda que você tenha a sua razão, mas o Senhor está falando comigo, contigo, ei filho, ei filha, libere o perdão, porque através desse perdão liberado, eu vou dar braço e eu vou dar braço, liberar o poder sobre a tua vida. Eu vou liberar a promessa sobre a tua vida. Eu vou liberar a honra sobre a tua vida. Mas antes da promessa se cumprir, libere o perdão. Ei, por falta de um perdão, a gente pode perder a nossa salvação. Por falta de um perdão, podemos ir diretamente para o inferno.